chegou em Xangai, a família toda. Isso, fomos para esse campo. Vocês já tinham contato com alguém da comunidade judaica? Já tinham judeus lá? Sim. Então já existia uma conexão para que vocês chegassem. Quem chegasse levaram para lá. Levavam para lá. Mas para nós era horrível, né? Sim. Homens de um lado, mulheres no outro, né? Mas tudo bem, nós estávamos salvos, né? E aí, quando chegou esse Lefan, meu pai, minha mãe ou meu avô, se venderam alguma coisa, alugaram um apartamento primeiro, lá em Xangai. E aí, com mais um casal, que não tinha filhos, tinha 2 quartos, não sei, uma coisa assim. E essa senhora, ela faleceu nesse apartamento, a esposa dele. Não sei o que teve. Isso foi a minha primeira vista com morte, né? Mas a vida continua. E meus pais, meu avô, venderam muita coisa no Lefan e compraram 2 casas gêmeadas, né? Porque lá, eu não sei se você vai entender, tinha, como dizer, uma quadra grande e tinha uma entrada de ferro, uma portão grande. Na frente tinha várias lojas. E atrás tinha ruazinhas que tinham apartamentos de 2 andares, né? Certo. Muitos judeus lá. Nossa, meu pai comprou 2 lojas à frente, né? E atrás até tinha japonês, né? Um general, não sei o que, também morava lá. E era guerra, né? Japão, e não tinha nada que podia fazer. Nessa Jéssica. época, só complementar. Vai, nessa porque época, podcast é dinâmico. Tipo, é dinâmico. Sim, essa época era uma época em Xangai, era uma cidade muito internacional. Ela era dividida em 4 distritos, se eu não me engano, de alguns Xangai, países. Né? Já tinha Frenchtown. Muitos judeus moravam, mas já moraram muito tempo, não vêm de refugees, não, nós éramos refugiados. Refugiados. Porque o público que está assistindo, às não vezes. Fala inglês, também. Não é só isso. Às vezes eu também tenho que traduzir para as pessoas, elas estão acompanhando, elas acompanharem a trajetória. Tá? Eu acho que vale fazer um adendo. Faça. Você perguntou, né? Mas ela chegou e já tinham pessoas, judeus na China, sim. Existia uma comunidade de judeus e existiam até judeus que conseguiram se consolidar culturalmente muito bem na China alguns anos antes. Então, quando começou a guerra, eles criaram trouxeram 2 organizações. Uma que se chamava a Junta e a outra que eles chamavam de o Comitê. Todas elas têm nomes mais formais, mas assim, entre os refugiados era a Junta e o Comitê. Então, essas foram as 2 organizações que ajudaram eles a conseguir sair da Alemanha, chegar lá. Foi essa organização que logística. Que criou o campo de refugiado. Então, eles moravam num distrito muito pobre, onde tinham talvez uns 3, 4, 5, talvez 10 campos de refugiados, dependendo do ano que você olhar. Então, campos de refugiados. Pequenos. Mas esse nome de campos de refugiados... Não é bem isso, porque era um bairro. Depende. Um bairro que vocês, que campos lá todos dentro. judeus, né, que moram lá, e você não podia sair. Né? Então, não podia sair. Então, era um isso é importante. Depois, dentro do gueto. Vocês não podiam sair, vocês não tinham livre acesso à cidade. Não. Tem que ter um ok. Um ok, Mas, então, isso que eu tinha dizer, chegou um Lefan, como chama isso? Container. Um container com todas as nossas coisas, né? E aí, muitos judeus mandaram isso, mas não chegou lá nunca, para a China, em Xangai, né? Mas, nossa, graças a Deus chegou. Eles começaram a vender algumas coisas, né? Tinha essa máquina fotográfica Leica, já ouvi falar? Sim, ainda existe, pois é. E coisa assim, então eles venderam, nós estávamos num apartamento assim, mais ou menos alugado, onde já te falei que tinha outro casal junto. Sim. E aí, estava no mesmo apartamento do casal. Não, isso é um apartamento alugado, pessoas, né? 8, então vamos lá, eram 8 pessoas num apartamento. 10. 10. 10 pessoas. E como é que era esse convívio? Eram todos judeus? Não, toda a minha família. Toda a família? Toda a família, meus avós. Os avós. Meus pais. Seus pais. Eu e minha irmã. E tinha um outro casal, que eu te falei antes, que a senhora faleceu lá. Tá, mas esse casal... Esse foi o primeiro choque comigo. Sim, mas eles vieram de Berlim.
Vieram juntos. Não sei onde viveram. Nós conhecemos lá no campo. No campo. Onde eles também queriam sair. A gente alugou junto esse apartamento. Tá. Acho que tinha... É pequeno. Pequeno, Acho que um ou dois quartos. Um quarto era deles, acho que outra avó, e nós todos ficamos na sala, né? Minha família do meu pai. Né? Minha mãe, minha irmã e eu. E aí, quando chegou o lift van, o container, como chama? Container. Aí, meu avô, meu pai começaram a vender as coisas, e aí eles conseguiram comprar 2 casas gêmeas, né? Lá no Xangai, o distrito, né? Onde os judeus estavam, tinha uma rua assim, e lá uma boulevard, né? Aí você ficava... Pode falar, pode falar. Pode, continua falando. Porque a câmera está para você, é que eu tenho que olhar às vezes aqui tá bom, e tem que mandar aqui, às vezes, mandar agradecer a quantidade de pessoas que já estão. 2.500 pessoas. Nossa. Bom, já tem 227. 2.500 pessoas assistindo. Nossa. Sério? Tá aqui. Continua? Liga o teu celular. Não. Tá comigo. Olha lá, a Jéssica, a sua neta lá. Ela entende, eu não. Mas aí, eles vendiam as laicas e muita outra coisa que nós trouxemos, porque meu avô era muito rico na Alemanha. E aí, eu te falei que ele foi para Auschwitz, né? Que eles pegaram ele. Não Não falou. te falei isso, não? Conta agora. Em Berlim. Contou. No dia que nós fomos visitar minha avó, que fazia anos, dia 10 de novembro, quando chegamos lá, eram os prantos que eles tinham levado meu avô para um campo de concentração. Foi Auschwitz mesmo? Eu Acho que foi eu acho que foi aquele que fica em Oranienburg. Eu não sei o nome. Eu acho que foi outro campo, mas depois é um campo muito... Tenta lembrar. Pausen, Muitos campos a gente não sabe o nome, né? Que existiam. Eu sei o nome desse, mas agora me fugiu. Depois eu vou lembrar e eu falo. Que ela faz pesquisa. Tá fazendo pesquisa. Mas aí... Então, teu avô foi pro campo. Meu avô foi pro campo e aí meu pai fugiu, não tinha falado isso antes. Isso. Foi se esconder. Sachsenhausen. Sachsenhausen. Isso. E é uma história muito triste, né? Mas eu não sei se estou me repetindo, quando os nazis viram que meu pai se fugiu e nós vamos para nosso apartamento. Aliás, ela visitou agora há pouco tempo, ainda existe. As lojas, não sei o quê. E aí, foi horrível, né? Meu pai sumiu e nós ficamos... Dia seguinte, já te contei que vieram nazistas, né, para saber onde está meu pai. Isso. Minha mãe disse que não sabia. E eu vou te contar, né? É muito difícil. Isso faz quase 85 anos, 88. Mas que eu me lembro isso, nazistas tinham os brincos, que eu estou repetindo. E minha mãe ia para Hamburgo para pegar as passagens e não sei. Mas eu ia contar outra coisa. Do avô. Você ia contar da Johanna, não? Não. A mãe do meu pai morava lá. E uma coisa muito interessante para falar, o meu avô, Siegfried Neumann, estava na guerra de 14 e 18 da Alemanha, defendendo a Alemanha. Morreu e as viúvas dele se mandaram no campo de concentração. Muitos judeus lutaram nessa guerra, da Primeira Guerra, para defender a Alemanha. E foram assassinados depois. E ela foi morta porque meu pai não conseguia mais tirar ela, não. Ela morreu em Auschwitz, a Johanna. E também na família da minha mãe, que estava lá de Prússia, né? Também uma senhora de idade, que tinha 8, 9 filhos. E nós soubemos que ela também foi levada lá para... Eles mataram ela no campo. Não sei qual nome. Na sua família, então, quantos irmãos? Eram quantos? Então, que foram. Teve parte da sua família. Não. Você conseguiu fugir, outros não. Não. É isso. Mas muitos fugiram para outro lugar. Era mais inteligente, porque a minha irmã do meu pai, ela e o marido saíram. Acho que quase um ano antes. E todo mundo achava isso um absurdo. Vocês foram para a Bolívia, La Paz. E meu pai, todo mundo disse, não, isso é absurdo, não vai acontecer nada, mas aconteceu.
só para fazer um intervalo pequeno, ela tinha 2 filhos, ele, e todos morreram de tifo, menos o caçula, um garoto, de bebê, ele ficou no orfanato na Bolívia. Tá? Bom, para voltar, a gente... China. Fala. Peixe. Eu te comprei um negócio especial para ela. Hein? Onde você parou? Você estava na Ju, China. Não, pega lá. E A gente vai tinha- comer. Ele tá com fome. Continua? ou não? Comprei um bolinho pra gente comer aqui. Ah, Porque essa hora é hora da fome. ah. Você quer que eu continue agora? Lógico! Tá bom. Vai continuando. Me deixa o público, as pessoas estão ali atentas, escutando. Eu já falei que fomos para Xangai Isso. e eu disse que fomos para um campo de refugiados. Sim, Né? sim. E aí, os homens num lugar, as mulheres no outro, mas ficamos, como eu já disse, pouco tempo. Pouco tempo lá em Xangai. E fizemos essa amizade com esse casal que a esposa morreu. Bom, quando eu já falei como o container, né? Aí eles começaram, meu avô, meu pai, vender e compraram 2 casas gêmeas lá na mesma rua, Wayside Road. Agora, é difícil de explicar isso, porque lá em Xangai tinha, vamos dizer, isso aqui é um quadrado de uma rua, né? Sim. Então, aqui tinha todas as lojas, aqui no meio tinha um portão enorme de ferro, e aqui atrás tinha assim, ruazinhas pequenininhas, com 2 apartamentos, um em cima do outro. Isso, sim. Muitos judeus alugaram lá e ficaram lá. Ficaram lá, sim. Mas meu pai e minha avó, eles compraram esse que tinha lojas embaixo. E aí, a gente morou em cima, embaixo tinha loja, em cima tinha uma grande... Bolinha, né? Pra gente... Não tem problema. Depois. Mas tá aqui, depois a gente Tá. come. E aí, compraram esses, como já disse, essas casas gemiadas, né? Como chama? Germinado. Germinadas. E numa, Germinado. em cima, moravam meus avós, e nós no outro. E embaixo tinha 2 lojas grandes. Meu avô alugou para um cara judeu que fazia camisas, costureiro. E no outro, nós abrimos a fábrica de salsicha e carne, né? Porque tinha toda essa maquinagem. Meu avô era um homem muito talentoso. O que ele pegava e fazia. Mesmo depois, quando eu estava nos Estados Unidos, qualquer coisa, problema com a máquina ou alguma coisa, ele Resolvia. sabia resolver. Mas aí eles abriram a loja. Aí, não. E- Aí, nós, aqui abria A nossa loja de cold cuts, salsicharia, carne, não sei. carne. E aqui na outra, embaixo dos meus avós, um judeu que costureira de camisa, alfaiate, isso, alugou, né? Então, mas a nossa loja aqui ia mais fundo, dele era metade. E atrás disso, aí abriu uma fábrica de salsicha, de carne, e até a nossa mesa de jantar era no meio disso. Mas aí, em cima dessa loja, a gente subiu uma escada e à direita tinha um quarto pequeno. E esse senhor que perdeu a esposa, ele ficou com a gente até a gente sair de lá. Ele morou lá e mais um pouquinho tinha nosso apartamento, que era uma sala enorme e um balcão, varanda, com uma varanda. Né? E aí eu me lembro, a minha irmã, perto dela aqui, eu dormia perto da janela na sala, né? E meus pais no meio tinham uma grande cama. Mas vocês tiveram que sair de luxo para luxo. Não é, eu não digo, não é só luxo, mas da sua casa, do conforto de um local onde vocês nasceram, onde vocês viviam, para fazer uma mudança. Isso que é importante as pessoas saberem, que foi algo imposto. Né? Não foi algo que vocês tiveram que fugir de uma perseguição que já está em andamento.